Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shalarupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz. Mais um dia de encontro que a gente vai ter e que a gente vai fazer a leitura dos textos sagrados e os comentários de Srila Prabhupada a respeito do Śrīmad Bhagavatam, o terceiro canto. Então a gente vai continuar a partir do capítulo 10. E dependendo do tempo e dependendo da profundidade dos comentários e também da dificuldade do entendimento dos comentários e dos versos, a gente pode atrasar um pouquinho e não fazer a leitura do 11º capítulo. Mas já vamos começar a leitura do primeiro verso, que o capítulo 10 fala... capítulo 9. Oi? Não era o capítulo 9? Capítulo 9 a gente não fez semana passada? Na sequência a gente fez o 8 e o 9. Tá bom. Lembra? Não. Eu lembro, você fez o 8 e o 9, sim, falando que o 10º era maravilhoso, e eu já estou com vontade de ouvir o 10º. É isso. O que foi que aconteceu? Eu fiz o 8 2 vezes. Aí, quando eu fiz o 8 pela segunda vez, que foi semana passada, eu fiz o 8 e o 9 na sequência, e aí eu tinha até dito, como a Angela falou, que seria o 10 essa semana. Então, é isso mesmo. Capítulo 10 do terceiro canto do Śrīmad Bhagavatam, Divisões da Criação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Vasudev Ki Jai. Shri Vidura disse: ó grande sábio, por favor, explica-me como Brahma, o avô dos habitantes planetários, criou os corpos das entidades vivas de seu próprio corpo e de sua mente após o desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Então, só para a gente lembrar cenas dos capítulos anteriores, Brahma, ele está na meditação dele e aí ele faz as orações para conseguir a energia criadora. E aí ele tem uma visualização que é exatamente o último verso, o verso 44 do capítulo 9, termina com Maitreya falando. O sábio Maitreya disse: após dar instruções para que Brahma, o criador do universo, se expandisse, o Senhor primordial, a personalidade de Deus, sob sua forma pessoal de Narayan, desapareceu. Isso quer dizer, então, que Narayana instruiu Brahma a criar todas as coisas. E o primeiro verso, Vidura fala, né? Vidura pergunta, né? Ó grande sábio, por favor, explica-me como Brahma, o avô dos habitantes planetários, criou os corpos das entidades vivas de seu próprio corpo
e de sua mente após o desaparecimento de Narayan, a suprema personalidade de Deus. Então, Brahma cria a partir do próprio corpo e da própria mente, porque ele está sozinho, né? Ele é o primeiro de todos. Verso 2. Ó eruditíssimo, por favor, erradica todas as minhas dúvidas e informa-me a respeito de tudo o que te perguntei do começo ao fim. Sutta Goswami. Ó filho de Birgo, o grande sábio Maitreya Muni, ouvindo Vidura falar assim, sentiu-se muito entusiasmado. Tudo estava em seu coração e, desta maneira, ele começou a responder as perguntas uma após a outra. Então, tem uma coisa que a gente não comentou ainda sobre o Bhagavatam, que é o seguinte. O Bhagavatam, ele está sendo narrado para o Maharaj Parikshit no Ganges, numa assembleia de sábios, através de Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami é o líder de todos aqueles sábios e ele está falando o Srimad Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Ao mesmo tempo, um desses sábios que está ali ouvindo, ele, ao mesmo tempo na sequência, né? Um desses sábios que ouve de Shukadeva Goswami, ele vai para a floresta e ele fala para os yogis místicos que estavam na floresta o mesmo Srimad Bhagavatam que ele ouviu de Shukadeva Goswami. O nome desse sábio que vai para a floresta é Sutta Goswami. Então, nesse verso, Sutta Goswami é que está falando para os outros sábios. Por isso que no comecinho do verso eu falei Sutta Goswami. Ele é que está narrando esse verso. Então Sutta Goswami fala, ó filho de Birgo. Birgo, esse filho de Birgo é um dos sábios que está ouvindo ele na floresta. O grande sábio Maitreya Muni, ouvindo Vidura falar assim, então Vidura estava perguntando para ele, então ele ficou muito feliz com as perguntas de Vidura. Sentiu-se muito entusiasmado. Tudo estava em seu coração e desta maneira ele começou a responder as perguntas uma após a outra. O eruditíssimo sábio Maitreya disse, ó Vidura, Brahma então ocupou-se em penitências por 100 anos celestiais, como fora aconselhado pela personalidade de Deus, e dedicou-se ao serviço devocional ao Senhor. Depois disso, Brahma viu que tanto o lótus no qual ele estava situado, quanto a água na qual o lótus estava crescendo, tanto o lótus no qual ele estava situado, quanto a água na qual o lótus estava crescendo, estavam tremendo devido a um vento forte e violento. A penitência prolongada e o conhecimento transcendental da autorrealização haviam amadurecido o conhecimento prático de Brahma, e destarte ele bebeu todo o vento juntamente com a água. O comentário de Prabhupada. A luta pela vida de Brahma é um exemplo pessoal da luta contínua entre as entidades vivas no mundo material e a energia ilusória chamada Maya. Desde a época de Brahma até esta era, as entidades vivas têm lutado contra as forças da natureza material. Através do conhecimento avançado em ciência e realização transcendental, pode-se tentar controlar a energia material que se opõe aos nossos esforços. E na era moderna, o avançado conhecimento científico, material e a penitência têm ocupado posições muito destacadas no controle dos poderes da energia material. Tal controle da energia material, entretanto, pode ser executado mais exitosamente por alguém que seja uma alma rendida
a suprema personalidade de Deus e cumpra-lhe a ordem com espírito de transcendental serviço amoroso. O verso 7. Em seguida, ele viu que o lótus no qual estava situado estava espalhado por todo o universo, ao que ele contemplou como criar todos os planetas, que anteriormente estiveram fundidos naquele mesmo lótus. Então, só para a gente lembrar também, teve aquele verso no capítulo 8, que fala que do umbigo desse Vishnu, Garbhodakashai Vishnu, que é de onde Brahma nasce de um lótus, que nasce do umbigo de Garbhodakashai Vishnu. Então, quando fala sobre esse lótus, o lótus é a totalidade dos karmas fundidos de toda a existência anterior. Então está dizendo que essa criação ela se repete infinitamente, e que o lótus de onde Brahma vai nascer é a totalidade do karma de toda a existência anterior. Então, nesse verso aqui, ele fala isso, que anteriormente estiveram fundidos naquele mesmo lótus. O comentário é bom. As sementes de todos os planetas do universo estavam impregnadas no lótus em que Brahma estava situado. Todos os planetas já tinham sido gerados pelo Senhor, e todas as entidades vivas também tinham nascido em Brahma. O mundo material e as entidades vivas já tinham sido gerados sob formas de sementes pela Suprema Personalidade de Deus. E Brahma iria disseminar a mesma semeadura por todo o universo. A verdadeira criação é chamada, por isso, de Sarga, e posteriormente a manifestação realizada por Brahma é chamada Visarga. Então, tudo que Brahma cria já existia anteriormente. E aí também é o que fala, né? Todas as almas que não alcançam as plataformas eternas, no momento da dissolução do universo, elas voltam para dentro de Brahma, né? Voltam para esse lótus, até que tudo seja criado de novo, e essas entidades elas possam continuar a jornada kármica delas. Só que isso dura muitos bilhões e trilhões de anos terrestres, né? Verso 8. Ocupado assim, no serviço à Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Brahma entrou no verticilo do lótus e como estivesse expandido por todo o universo, ele o dividiu em 3 seções de mundos e mais tarde em 14 seções. Então aqui está falando sobre as divisões do universo que Brahma está criando. Ele entra no caule para criar divisões inferiores ao lótus, e ele vai criar divisões superiores também, que aí é o que fala. Primeiro ele dividiu em 3 e depois ele dividiu em 14. O Senhor Brahma é a personalidade mais elevada do universo, por causa de seu serviço devocional e motivado ao Senhor, com conhecimento transcendental maduro. Ele criou, portanto, todas as 14 divisões planetárias para serem habitadas pelos diferentes tipos de entidades vivas. Então, aqui isso é muito importante para o estudo de astrologia, porque justamente ele está falando sobre as plataformas onde karmas superiores e karmas inferiores se manifestam. Então, são os mundos celestiais e os mundos infernais, que a gente inevitavelmente acaba parando numa dimensão de consciência dessa como resultado das nossas próprias atividades. Então, o comentário de Prabhupada é o seguinte:
O Senhor Supremo é o reservatório de todas as qualidades das entidades vivas. As almas condicionadas no mundo material refletem apenas parte dessas qualidades, e por isso são chamadas às vezes de pratibimbas. Pratibimbas. As almas condicionadas no mundo material refletem apenas parte das qualidades de Deus. E por isso são chamadas às vezes de pratibimbas. Estas entidades vivas pratibimbas, como partes integrantes do Senhor Supremo, herdaram diferentes proporções de suas qualidades originais, e de acordo com sua herança dessas qualidades, elas aparecem como diferentes espécies de vida, e são acomodadas em diferentes planetas, conforme o plano de Brahma. Brahma é o criador dos três mundos, a saber, os planetas inferiores, chamados Patala-lokas, os planetas intermediários, chamados Bhur-lokas, e os planetas superiores, chamados Swar-lokas. Planetas ainda mais elevados, tais como Mahar-loka, Tapo-loka, Satya-loka e Brahma-loka, não se dissolvem na água devastadora. Isto é por causa do serviço devocional e motivado prestado ao Senhor por seus habitantes, cuja existência continua até o fim do tempo, do Ipararda, quando eles são geralmente liberados da cadeia de nascimentos e mortes no mundo material. Verso 10. Vidura perguntou a Maitreya: ó meu Senhor, ó eruditíssimo sábio, por favor, descreve o tempo eterno, que é outra forma do Senhor Supremo, o ator maravilhoso. Quais são os sintomas deste tempo eterno? Por favor, descreve-os para nós em detalhes. E aí, o verso em sânscrito tem a palavra kala. Olha só. Vidura uvacha. Vidura falou, né? Yatata bahuru pasya hare abhuta karmanaha kalakyam. Kalakyam. Kala, o tempo. Kalakyam lakshanam brahmam. Yatarvanaya na prabhu. Então, Vidura pergunta a Maitreya: ó meu Senhor, ó eruditíssimo sábio, por favor, descreve o tempo eterno, que é outra forma do Senhor Supremo, o ator maravilhoso. Quais são os sintomas deste tempo eterno? Por favor, descreve-os para nós em detalhes. Maitreya disse: o tempo eterno é a fonte primordial das interações dos três modos da natureza material. Ele é imutável e ilimitado, e funciona como instrumento da Suprema Personalidade de Deus para seus passatempos na criação material. É muito bom esse comentário. Comentário para o verso 11, o Srila Prabhupada. O fator tempo impessoal é a base da manifestação material como instrumento do Senhor Supremo. Como instrumento do Senhor Supremo. Ele é o ingrediente de assistência oferecido à natureza material. Ninguém sabe onde o tempo começou e onde termina, e é somente o tempo que pode manter um registro da criação, manutenção e destruição da manifestação material. Este fator tempo é a causa material da criação e é, portanto, uma autoexpansão da personalidade de Deus. O tempo é considerado o aspecto impessoal do Senhor. O tempo é considerado o aspecto impessoal do Senhor. O fator tempo também é explicado por homens modernos de várias maneiras. Alguns aceitam-no quase da mesma forma como ele é explicado no Srimad Bhagavatam. Na literatura hebraica, por exemplo,
aceita-se o tempo, dentro do mesmo espírito, como uma representação de Deus. Nesta literatura é declarado: Deus, que em várias ocasiões e de diversas maneiras falou em tempos passados aos sacerdotes através dos profetas. Isso estava entre aspas, né? Deus, que em várias ocasiões e de diversas maneiras falou em tempos passados aos sacerdotes através dos profetas. Metafisicamente, o tempo distingue-se como absoluto e real. Metafisicamente, o tempo distingue-se como absoluto e real. O tempo absoluto é contínuo e não é afetado pela velocidade ou lentidão de coisas materiais. O tempo é astronômica e matematicamente calculado em relação com a velocidade, mudança e vida de um objeto em particular. Na verdade, entretanto, o tempo nada tem a ver com a relatividade das coisas. Pelo contrário, tudo é formado e calculado em termos das vantagens oferecidas pelo tempo. Tudo é formado e calculado em termos das vantagens oferecidas pelo tempo, as circunstâncias. Tudo é a circunstância que manifesta o karma, né? O tempo é a medida básica da atividade de nossos sentidos, através da qual calculamos o passado, o presente e o futuro. O tempo é a medida básica da atividade de nossos sentidos, através da qual calculamos o passado, o presente e o futuro. Mas, no cálculo real, o tempo não tem começo nem fim. Pandita Chanakya diz que nem mesmo milhões de dólares podem comprar uma pequena fração de tempo. E por isso, qualquer momento de tempo perdido sem proveito deve ser calculado como sendo a maior perda na vida. O tempo não está sujeito a nenhuma forma de psicologia. Nem os momentos são realidades objetivas em si mesmas, senão que são dependentes de experiências particulares. Momentos são realidades objetivas em si mesmas. Não, peraí. Nem os momentos são realidades objetivas em si mesmas, senão que são dependentes de experiências particulares. Portanto, Srila Jiva Goswami conclui que o fator tempo é entremeado com as atividades, ações e reações da energia externa do Senhor. A energia externa ou energia material funciona sob a superintendência do fator tempo como o próprio Senhor. E é por este motivo que a natureza material parece ter produzido tantas coisas maravilhosas na manifestação cósmica. E aí, Prabhupada cita um verso do Bhagavad Gita, o verso 10 do capítulo 9, mas ele não coloca a tradução do verso, então eu já vou para o verso 12 do capítulo 10 do terceiro canto. Esta manifestação cósmica separa-se do Senhor Supremo como a energia material por meio de Kala, o tempo, que é o aspecto imanifesto e impessoal do Senhor. Ela está situada como a manifestação objetiva do Senhor, sob a influência da mesma energia material de Vishnu. Esta manifestação cósmica é como é agora. Era a mesma no passado e continuará da mesma forma no futuro. Há 9 tipos diferentes de criações, além daquela que naturalmente ocorre devido às interações dos modos.
os modos da natureza material, né? Então, há 9 tipos diferentes de criação, além daquela que naturalmente ocorre devido às interações dos modos. Há 3 tipos de aniquilações devidas ao tempo eterno, aos elementos materiais e à qualidade do próprio trabalho. O comentário é o seguinte: as criações e aniquilações programadas acontecem em termos da vontade suprema. Há outras criações devidas à interação de elementos materiais que ocorrem através da inteligência de Brahma. Mais adiante, estas criações serão explicadas mais explicitamente. Por enquanto, só se deu a informação preliminar. Os 3 tipos de aniquilação são: devido ao tempo programado da aniquilação de todo o universo, devido a um fogo que emana da boca de Ananta. Ananta é Ananta Shesha, que é Balarama também, mas é aquela serpente de milhares de cabeças. Então ela cospe o fogo e acaba com tudo. E devido às próprias ações e reações qualitativas. Então o próprio karma destrói as coisas. O verso 15 fala: das 9 criações, a primeira é a criação do Mahatattva, ou a soma total dos ingredientes materiais, em que os modos interagem devido à presença do Senhor Supremo. Na segunda, é gerado o falso ego, no qual surgem os ingredientes materiais, o conhecimento material e as atividades materiais. Aqui a coisa começa a ficar maluca. Então, assim, esse conceito, Srila Sridhara Maharaj, ele explica ele na Evolução Subjetiva da Consciência, logo no comecinho do primeiro capítulo, que é quando ele vai explicar como se forma a criação. Então, essa ideia do Mahatattva, que é a primeira parte, ele é impessoal. Ele é a soma total de todos os ingredientes. Então, é uma sopa, é como uma sopa. Mas só que, se a gente vai pensar no universo, isso representa uma propriedade líquida do espaço, que é assim que a astrofísica vê, e que é inconcebível, que é a matéria escura e a energia escura, que juntas formam mais de 95% do universo. Então, assim, essa soma total dos ingredientes materiais é inconcebível para os humanos, porque eles não conseguem criar mecanismos de identificar essa parte da criação, que é a primeira. A segunda parte da criação é quando surge a falsa identificação da individualidade, que é o falso ego. A gente vai ver isso depois, que é uma forma de Rudra. Mas essa forma de Rudra é uma parcela da forma do Purusha. E o Purusha é o próprio Krishna. Então, assim, Krishna como uma forma de Vishnu, né? Então, uma das formas de Vishnu, uma das formas do Deus mantenedor, é a forma de Purusha, que é o que fecunda o universo. Então, esse que fecunda traz para dentro do universo uma das potências, que é uma potência de Rudra, que é ele mesmo também. Mas a gente vai ver isso quando Brahma estiver criando já os Kumaras e o próprio Rudra. Então, olha o comentário de Prabhupada. A primeira emanação do Senhor Supremo para a criação material é chamada o Mahatattva. A interação dos modos materiais é a causa da identificação falsa. A interação dos modos materiais é a causa da identificação falsa, ou o sentido de que um ser vivo é feito de elementos materiais. Esse falso ego é a causa da identificação do corpo e da mente com a alma propriamente dita. Os recursos materiais e a capacidade e conhecimento para o trabalho
são gerados no segundo período da criação, após o Mahatattva. Jnana indica os sentidos que são fontes de conhecimento e suas deidades controladoras. O trabalho envolve os órgãos funcionais e suas deidades controladoras. Todas estas coisas são geradas na segunda criação. Verso 16. As percepções dos sentidos são criadas na terceira criação, e destas são gerados os elementos. A quarta criação é a criação do conhecimento e da capacidade de trabalho. A quinta criação é a das deidades controladoras pela interação do modo da bondade, do qual a mente é a soma total. A sexta criação é a escuridão ignorante da entidade viva, devido à qual o amo age como um tolo. Esse comentário de Prabhupada, ele é um pouco grande, mas eu acho que ele é bem importante. Então, a quinta criação é a das deidades controladoras, que são os deuses controladores das energias materiais. Então, aqui já na quinta criação, já começa a surgir o deus do fogo, o deus da água, o deus da terra, o deus dos elementos, porque os elementos foram criados aqui, quando fala no verso 16. As percepções dos sentidos são criadas na terceira criação, e destas são gerados os elementos. A quarta criação é a do conhecimento e da capacidade de trabalho. A quinta criação é a das deidades controladoras dos elementos, que acontece pela interação do modo da bondade, do qual a mente é a soma total. Então, a soma total do modo da bondade é a mente divina, a mente de qual se origina essas coisas. Não é a mente da gente, não. É a mente transcendental. A sexta criação é a escuridão ignorante da entidade viva, devido à qual o amo age como um tolo. Um comentário de Prabhupada. Os semideuses, nos planetas superiores, são chamados devas, porque todos eles são devotos do Senhor Vishnu. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Suras Tad Viparyaha. Todos os devotos do Senhor Vishnu são devas, os semideuses, ao passo que todos os outros são asuras. Esta é a divisão dos devas e dos asuras. Os devas estão situados no modo da bondade da natureza material, ao passo que os asuras estão situados nos modos da paixão ou ignorância. Os semideuses ou deidades controladoras estão encarregados da administração setorial de todas as diferentes funções do mundo material. Por exemplo, um de nossos órgãos, o olho, é controlado pela luz. A luz é distribuída pelos raios do Sol, cuja deidade controladora é o Sol. De forma similar, a mente é controlada pela Lua. Todos os outros sentidos, tanto os para trabalhar quanto os para adquirir conhecimento, são controlados pelos diferentes semideuses. Então a gente já vai entender que o para trabalhar pode ser Saturno, pode ser Marte, para adquirir conhecimento é Júpiter, Mercúrio, Vênus. Os semideuses são assistentes do Senhor na administração dos assuntos materiais. Após a criação dos semideuses, todas as entidades são cobertas pela escuridão da ignorância. Cada ser vivo no mundo material é condicionado por sua mentalidade de querer assenhorar-se dos recursos da natureza material.
E embora a entidade viva não seja o dono ou senhor do mundo material, ela é condicionada pela ignorância, pela impressão falsa de que é o proprietário das coisas materiais. A energia do Senhor, chamada avidya, é o fator desorientador das almas condicionadas. A natureza material é chamada avidya, ou ignorância, mas para os devotos do Senhor, ocupados em serviço devocional puro, esta energia torna-se vidya, ou conhecimento puro. Isto é confirmado no Bhagavad Gita. A energia do Senhor transforma-se de Mahamaya para Yogamaya e aparece para os devotos puros sob seu aspecto real. A natureza material, portanto, parece funcionar em 3 fases: como o princípio criador do mundo material, como ignorância e como conhecimento. Como se revelou no verso anterior, na 4ª criação, a capacidade de adquirir conhecimento também é criada. As almas condicionadas não são tolas originalmente, mas pela influência da função avidya da natureza material, elas são feitas de tolas, e deste modo não são capazes de utilizar o conhecimento na direção correta. Pela influência da escuridão, a alma condicionada se esquece de seu relacionamento com o Senhor Supremo e é dominada pelo apego, o ódio, o orgulho, a ignorância e a falsa identificação. Os 5 tipos de ilusão que provocam o cativeiro material. Prabhupada, ele, a cada comentário, ele dá uma aula de filosofia, uma aula de astronomia. Véio, o cara, ele é muito incrível. Então, o verso 18. Todas as criações acima são criações naturais feitas pela energia externa do Senhor. Agora ouve-me falar sobre as criações feitas por Brahma, que é uma encarnação do modo da paixão, e que, no que diz respeito à criação, tem um cérebro como o da personalidade de Deus. A 7ª criação é a das entidades imóveis, que são de 6 tipos: as árvores frutíferas sem flores, árvores e plantas que existem até a fruta amadurecer, trepadeiras, plantas com caule, trepadeiras sem suporte e árvores com flores e frutas. Todas as árvores e plantas imóveis buscam sua subsistência no ar. São quase inconscientes, mas têm sentimentos de dor internamente. Elas se manifestam em variedade. A 8ª criação é a das espécies inferiores de vida, que são de diferentes variedades, num total de 28. Todas elas são consideravelmente tolas e ignorantes. Elas reconhecem os objetos que desejam pelo olfato, mas são incapazes de se lembrar de algo no âmago do coração. Ó mais puro Vidura, dos animais inferiores, a vaca, a cabra, o búfalo, o veado Krishna. Isso não é uma ofensa não, deve ser um veado preto, deve ser um veado escuro. O porco, o animal gavaia, o veado, o cordeiro e o camelo, todos eles têm casco fendido. O cavalo, a mula, o asno, o goura, o bisão saraba e a vaca selvagem, todos estes têm apenas um casco. Agora ouve-me falar dos animais que têm 5 unhas. O cachorro, o chacal, o tigre, a raposa, o gato, o coelho, o sajaro, o leão, o macaco, o elefante, a tartaruga, o alligator, a gochapa e etc. Todos eles têm 5 unhas em suas patas. Eles são conhecidos como panchanakas, ou animais que têm 5 unhas. É porque esse nakas
É Nakhas. Então tem que pronunciar esse H. A garça real, o abutre, o grou, o falcão, o bassa, o baluca, o pavão, o cisne, o sarassa, o chacravaca, o corvo, a coruja e outros são aves. A criação dos seres humanos, que são de uma única espécie e que armazenam seus comestíveis no estômago, é pela ordem a nona. Na raça humana, o modo da paixão sobressai muito. Os humanos estão sempre atarefados no meio de uma vida miserável, mas se acham felizes sobre todos os aspectos. O comentário de Prabhupada. E eu vou ter que repetir o verso, velho. Pelo menos essa frase. Os humanos, olha só, os humanos, sempre atarefados no meio de uma vida miserável, mas se acham felizes sobre todos os aspectos. Significado. O ser humano é mais apaixonado do que os animais, e por conseguinte a vida sexual do ser humano é mais irregular. Os animais têm sua época própria para o intercurso sexual, mas o ser humano não tem um período regular para tais atividades. O ser humano é dotado de um estágio superior e avançado de consciência para se aliviar da existência de misérias materiais, mas, devido à sua ignorância, ele pensa que sua consciência superior destina-se ao avanço nos confortos materiais da vida. Assim, sua inteligência é mal usada nas propensões animais, comer, dormir, defender-se e acasalar-se, e ao invés de ser utilizada na realização espiritual. Quanto mais avança nos confortos materiais, mais miserável fica o ser humano. Porém, iludido pela energia material, ele sempre se considera feliz, mesmo estando no meio da miséria. Esta miséria da vida humana é distinta da confortável vida natural, desfrutada até mesmo pelos animais. Verso 27. Ó bom Vidura, estas três últimas criações e a criação dos semideuses, a 10ª criação, são criações Vaikrita, que são diferentes das criações Prakrita, naturais, descritas anteriormente. O aparecimento dos Kumaras enquadra-se em ambas. Verso 28 e 29. A criação dos semideuses é de 8 variedades. Os antepassados. Então, ó, aqui a gente já vai ter referência também à energia das nakshatras, porque isso já faz parte da criação dos deuses controladores por Brahma. Então, ó, essa primeira categoria, os semideuses, são os semideuses controladores tipo Sol, a Lua, Kartikeya, tipo Marte, Júpiter, Saturno, esses planetas. Não todos, alguns. Os antepassados, que são os Pitris. Então, os Pitris já estão relacionados também com Maga, que é a constelação, que é uma nakshatra, né? Então, os Asuras, ou os demônios, os Gandharvas e Apsaras, ou anjos. Ó, a terceira categoria são os Asuras ou demônios, a quarta são os Gandharvas e Apsaras, que parecem anjos, né? Eles têm imagens como se fossem anjos. Eles parecem anjos mesmo. Os Yakshas e Rakshasas, que são outra categoria também meio demoníaca. Os Rakshasas são demônios canibais. Então é demônio que come demônio. Os Siddhas, Charanas e Vidyadharas, que também são seres transcendentais. Os Bhutas, Pretas e Pichachas. Aí a oitava são os seres sobre-humanos, cantores celestiais
Todos eles são criados por Brahma, o Criador do universo. O comentário, né? O comentário. Como é explicado no segundo canto do Srimad Bhagavatam, os Siddhas são habitantes de Siddha Loka, onde os residentes viajam pelo espaço sem veículos. É só terem vontade que eles podem passar de um planeta para outro sem dificuldade. Portanto, nos planetas superiores, os habitantes são muito superiores aos habitantes desse planeta em todas as questões de arte, cultura e ciência, uma vez que possuem cérebros superiores aos dos seres humanos. Os espíritos e gênios mencionados nesta passagem também estão incluídos entre os semideuses, porque são capazes de executar funções incomuns que não são possíveis para os homens. O verso 30. Agora descreverei os descendentes dos Manos. O Criador, Brahma, no papel da encarnação do modo apaixonado da personalidade de Deus, cria as coisas universais com desejos infalíveis em cada milênio, pela força da energia do Senhor. O significado é: a manifestação cósmica é uma expansão de uma das muitas energias da Suprema Personalidade de Deus. Tanto o Criador quanto o criado são emanações da mesma verdade suprema, como é declarado no começo do Srimad Bhagavatam. Janmadi Yasha Yataha. Aí não tem a tradução, mas está no começo do Bhagavatam. Esse é o último verso do capítulo 10. E o capítulo 11 se chama Cálculo do Tempo a partir do átomo. Então, assim, eu acho que é um capítulo super interessante, super importante para o estudo de astrologia, inclusive, porque tudo que se trata sobre o tempo fala sobre o cálculo e o estudo que a gente faz de astrologia. Então, até quando estava falando sobre Kala, sobre os karmas, sobre a criação, também estava relacionado com o aspecto astrológico. Então, tem o capítulo 11 e tem... O que foi? Tem o capítulo 11 e tem também... A gente ia começar a falar sobre as nakshatras a partir das efemérides, né? Então, a partir do posicionamento que os planetas estão agora, a gente ia falar sobre as nakshatras um pouco. Apesar que a gente vai falar sobre efemérides para colocar no Spotify e fazer o podcast já para essa semana que vem agora. Então, assim, se vocês concordarem, eu posso continuar lendo o capítulo 11. Ou a gente pode falar sobre efemérides e nakshatras, porque esse capítulo 11, ele tem os comentários grandes, assim, importantes para a gente entender o tempo. Então, eu acho que a gente não ia conseguir terminar ele hoje, hein? Não ia. São 42 versos, 43 versos. Não, 42 versos. Então, acho que a gente deixa o capítulo 11 para a semana que vem. E a gente fala um pouco sobre as nakshatras e as efemérides que estão acontecendo agora. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário? E aí, Mohan, e aí, Alexandra, Maria Ferreira também. Belezinha? Hare Krishna, boa semana para todos. Hare Krishna. O Goro, eu queria fazer uma pergunta assim, qual que é o mantra, ou é o canto, que quando uma mulher está grávida,
ela ouvindo, a criança já fica, como é que fala? A criança já evolui espiritualmente, no plano espiritual, só de ouvir o mantra na barriga. Eu acho que é na passagem de Narashinha. Ah, mas isso aí, o que é que acontece? Isso é Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj é o seguinte: quando a esposa de Hiranyakashipu engravida, Narada Muni sequestra ela e leva ela para Brahma Loka, ou é para Indra Loka, é para um mundo celestial que Hiranyakashipu nunca ia conseguir chegar lá. E durante toda a gravidez, ela fica ouvindo Harikata. Então não é um mantra. Ela está ouvindo o Bhagavatam, basicamente. Ela está ouvindo todos os passatempos transcendentais de Krishna durante a gravidez dela inteira. Ela está ouvindo glorificações para Krishna. Então, assim, o que acontece com Prahlada Maharaj, assim, ele já não é uma pessoa comum, ele já não é uma alma comum, ele já vem com uma função específica, ele é concebido com o poder de invocar a suprema personalidade de Deus. Simplesmente ele é a entidade, a alma, ele é a grande personalidade que veio com o poder de invocar Deus pessoalmente do lado dele, assim. Ele chama por Deus e Deus vem ali e protege ele na hora da morte. Então, não existe um mantra que, eu vou falar um mantra no ouvido da minha mulher e o meu filho vai nascer iluminado. Véi, só pra gente imaginar, eu já falei sobre isso. O momento da concepção, a intenção da concepção, a qualificação dos pais, o mérito espiritual dos pais, né, o sukriti, o bom karma, a situação extraordinária de trazer uma alma para esse mundo, para ela poder ser uma grande alma. Então, assim, imagina, nem seguindo esses protocolos tudinho, Bhaktivinoda Thakur, que é o pai de Bhaktisiddhanta, que é um dos grandes mestres do Gaudiya Vaishnavismo, ele teve 12 filhos. O último é Bhaktisiddhanta. Nenhum dos outros é considerado como um grande devoto. Então, assim, se fosse fácil falar um mantra e resolver a história, com certeza Bhaktivinoda Thakur ia saber. Eu acho que eu não ia saber, não. Eu acho que não. Assim, eu não conheço esse mantra. Talvez o Mohan saiba, porque ele é cheio de um menino aí pelo mundo. Como é, Mohan, esse mantra? Conta, Mohan. Então, se fosse por conta de mantra, assim, era todo mundo purinho. Mas meus filhos, nenhum seguiu um exemplo decente, né? A não ser o Caetano, que até hoje nunca comeu carne, né? Então ele nasceu vegetariano e tá aí. E talvez isso já seja uma resultado, né, de uma predisposição e também de um lugar assim onde ele foi, onde a gente tinha convivência, né? Porque quando o Caetano estava para nascer, a gente estava muito ligado no templo e mantra e tal, né? Mas aí o mantra ajuda, lógico, ele é tudo, né? No caso, o mantra Hare Krishna, né? Pode Sim, cantar o mantra Hare Krishna. Esse é o mantra coringa, serve para tudo, né? Então, mas assim, estava vendo uma palestra Maharaj e falou, a gente
vai fazer esforço durante a vida inteira, e não é uma vida só. Se você tiver que nascer de novo, vai de novo, e é uma vida inteira de dedicação para você poder entender que, na verdade, a gente não tem nenhuma liberdade assim dentro desse mundo, porque a posição constitucional da alma jiva, do nosso espírito, né, no caso, é de ser um servo de Deus, né? E até você realizar isso aí plenamente dentro da alma, você tem que brigar muito com o falso ego, né? Que não é nem brigar, porque essa briga já está perdida, né? O Krishna mesmo fala, essa minha energia ilusória, ela é intransponível, não tem como. Então não adianta você querer dizer, não, porque eu sou poderoso e tal, né? Então é assim, é Maha Mantra, e cantar uma Maha Mantra na barriga e tal, porque isso aí vai ter algum mérito, né? Então, mas não que você vá ver o resultado ali, né, em poucos anos e tal. Talvez, se a criança já vier com sucrite, beleza, se não. Mas a obrigação do pai e da mãe está sendo feita. Sim. Tem uma história legal, que é o seguinte. Quando eu morava perto do templo de Caruaru, que é Vrajadama, que é um templo rural, né, uma comunidade. Então, alguns casais de devotos, eles foram para lá para cuidar desse templo, dessa comunidade. E aí tinha um casal de amigos meus devotos, que era o Ramai e Sita. Ramai e Sita. E quando ela engravidou, eles moravam lá, e eles decidiram ler o Bhagavatam até o bebê nascer. Então, toda noite, eles liam o Bhagavatam. E eles leram o Bhagavatam inteiro durante a gravidez, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, assim. E é muito incrível, né? Porque a gente vê que isso é considerado um bom nascimento para uma alma nascer numa circunstância dessa. E para a gente entender karma também, né? Hoje, eu não sei de Sita, mas o Ramai, ele nem é devoto mais. Eles se separaram e tal, cada um seguiu a sua vida, tudo. Mas esse momento circunstancial foi muito favorável para o nascimento dessa entidade viva. Então, assim, cantar mantra, como o Mohan está falando, é muito importante. Porque o sadhana inteiro é muito importante para esse bebê, né? Porque vai fazer parte do processamento emocional da gestação, porque o bebê está recebendo toda essa informação de pensamentos, de emoções, de sentimentos, mesmo o conhecimento que está sendo transmitido através das escrituras. Então, tudo isso é muito favorável. O que eu quis dizer é que, assim, não é garantido. Não existe um mantra que vai fazer o trabalho completo, porque conscientemente, a gente cantando o Maha Mantra, como o Mohan falou, que é o mais poderoso de todos os mantras, a gente ainda está condicionado. A gente ainda está condicionado aos modos da natureza, a gente está ainda em Maya, está em ilusão o tempo todo. Então, é um processo um pouco mais complicado, né, do que parece. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que praticar, porque é um processo de purificação, né? Então, a gente não sabe o quanto precisa se purificar até realmente estar qualificado para um serviço transcendental, num plano transcendental, né? É mais ou menos por aí. Eu acho que uma hora frutifica. Sim, materialmente. Mas não necessariamente nessa vida, né? Sim, tem todo um entrelaçamento kármico, mas vai ficando mais possível
ficar acordado, digamos assim. Sim, e ficando acordado, a gente percebe que a vida espiritual ela já está acontecendo agora ela já está acontecendo. E o processo de sadhana faz com que a gente esteja conectado com as coisas boas e favoráveis da vida. Mas a gente imaginar entrar no plano transcendental é ainda uma coisa tipo, pô, vamos trabalhar, né? Vamos ter humildade, tolerância, respeito e se esforçar bastante mesmo em se purificar, velho. É só o que eu penso, é se purificar, porque é difícil encontrar um serviço e fazer esse serviço adequadamente e tentar distribuir o máximo a misericórdia que a gente recebeu. Eu acho que estar em associação, né, é extremamente importante. Então, eu queria aproveitar até que a Ana já se pronunciou, para ela se pronunciar também a respeito das nakshatras, para a gente falar um pouquinho sobre as efemérides. Então eu vou até gerar de novo, porque estava para acontecer uma coisa interessante, eu quero ver se já aconteceu. Não. Falta muito pouco. Ô, Goura, Fala. deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estavam vendo os mapas num site, você e a Parama. Eu queria o nome desse site. Putz, não é um site. É o Cosmic Insights no computador. Não, é que eu tô com o computador, aí eu queria olhar. Então, o que tu pode fazer é o seguinte, aí tu pode falar com a Ana, que aí ela te ensina a usar, que é o Jagannatha Hora, que é um programa que tu consegue baixar ele gratuito para o Windows, e aí tu consegue gerar mapa por ele. Eu não uso Jagannatha Hora porque não tem Jagannatha Hora para o Mac. Aí eu uso tudo de aplicativo. Beleza? Ora, eu sinceramente acho mais fácil o aplicativo, Eu também. porque o Jagnatora é uma mão para aprender. Eu até mexo nele, mas ele tem 200 bilhões de funções, eu uso 20, entendeu? Mas eu acho que o Cosmic Insight é o mais, como é que se diz, pedagógico, assim, porque tem até a opção de tu saber quais são os signos e tal. No diagramatório não tem nem isso, não tem nem o número da casa, nem o signo, tu tem que já saber disso. Não tem essa Sim. opção, sabe? No Cosmic Insight tem. Tem o como Mas tu tem símbolo, ele é um eu acho, aplicativo? e também o nome do signo. Tem essas opções. Oi? Mas ele é um aplicativo no celular? Tu Aplicativo. pode usar no celular ou no computador. Tem um outro também, mas eu também acho complicado, aquele Astro. Astro Sage. O Nesbora ensinou usando dois, assim, que era o... Esqueci o nome do aplicativo, mas é tipo o Jyotish app, assim, ele é bem bom também. Mas esse outro que tu falou, Astro, para saber a localização, né? Porque dependendo da localização, qualquer aplicativo vai ter um defeito, sabe? Tu tem que ter mais ou menos alguma fonte para checar. Dependendo da cidade, dá alguma alteração e dependendo nem tem. Aí vai dar tudo errado o mapa. Então, tem uma coisa que é muito importante na hora de gerar mapa, que assim, em algum momento
a gente vai acabar pegando um mapa que é de uma cidade que não está registrada dentro do aplicativo. Então, você vai ter que procurar latitude e longitude. E aí dá algumas variações. A outra coisa é fuso horário. Tem que lembrar de botar fuso horário nos ajustes toda vez que for gerar mapa. Tem que lembrar de horário de verão. Tem que pegar, isso aí ninguém fala, mas você tem que criar tabelas e ter essas tabelas para você saber quais são todos os anos em que teve horário de verão, o dia que ele começou, o dia que ele terminou e os estados aonde teve horário de verão, senão você gera um mapa com ascendente errado. Mesmo com a hora certa, mesmo com tudo certinho, você gera o mapa errado, porque você vacilou. Ah, esqueci que era horário de verão. Pronto, leu o mapa errado. Aí você vai fazer, tipo, eu peguei mapa de gente que tá, tipo, outra coisa. Na hora que você coloca lá latitude e longitude, vai ter norte e sul, leste e oeste. Se a pessoa tiver no hemisfério norte, você tem que mudar ali. Se a pessoa tiver no lado leste, né? Leste, já tem que mudar ali também, porque já vai dar muita variação na hora que você gera o mapa. E as variações, às vezes, tipo, é pequena no mapa natal, mas muda um signo no mapa divisional. É isso. Tem que prestar... O Gunesbra começa com isso daí. E, sinceramente, ninguém tinha me explicado. Eu tive que errar na prática para entender. O quê? Ele começa a aula assim, explicando isso que tu está explicando. Que tem que cuidar todos esses detalhes, senão... E tem aplicativo que vai dar uma localização errada. E se a pessoa não... um jeito de fazer isso que eu acho mais fácil até do que esse astro ponto alguma coisa, porque ele também é cheio de manhinha assim para te chegar no mapa védico, nos cálculos védicos, né? Mas também não é difícil não. Mas no Wikipedia, tu coloca o nome da cidade que tá, vai aparecer no ladinho ali uma localização, sabe? Só que Sim. não vai dar o fuso horário. O fuso horário tu tem que ir clicando naquela localização, vai te levar para outro site. Nesse site tu encontra o fuso Tem horário. uma tabela, para depois ninguém dizer que eu sou pilantra, mas eu vou dar também só aqui para vocês. Não vou colocar no grupo. Isso aqui, ó. Acho que a minha internet tá ruim, mas já vai chegar. São todos os fusos horários. Esse é o internacional dos fusos horários. Isso é a tabela oficial internacional de fuso horário. Então, na hora de gerar o mapa, de acordo com o horário que tiver no registro, você olha por aqui o local de nascimento e você consegue ver qual que é o fuso horário dessa pessoa que ela nasceu. Dá para ver? Vocês receberam o arquivo? Foi uma imagem, eu Você, mandei ela aqui. inclusive, você já deu essa imagem para gente há algum tempo Sim, atrás. muito obrigada. Ah, eu já tinha passado, né? Eu Então, não tinha. Mas mandou no Skype? eu não coloquei tinha, ela mas eu aqui. só li assim um mapa que pegava um lugar que eu tive que... Mas a pessoa que me deu mesmo, o fuso horário, que pedi. Pronto. Beleza. Agora, se tu tá lendo o teu próprio mapa, que eu acho que é a melhor maneira de começar, vai no Cosmic Insight, tem até uma interpretação em inglês, né? Mas
Vai te Mas ajudar. Claro que não é tá falando que profunda essa Alexandre, interpretação, né? Mas a Alexandre já lê mapa, pô, ela sabe já, ela tá só de coisa. Essa tu lê o viagem. teu e da família, tu lê mais além. Hã? Eu não leio mapa, não. Agora tá de sacanagem comigo. Eu tenho o maior medo de falar bobagem. Imagina. Não Eu já leio, tá não. estudando, já tem uns 3 anos que a Alexandre tá estudando já, velho. Sei lá, Mas pode depois te eu vou. ajudar na Mas numerologia, não? então, na numerologia é interessante, porque eu gosto de comparar. Engraçado assim, né? Vou falar bem a real aqui. Tem coisa que no mapa védico fala uma coisa e na numerologia também fala, né? Pelo menos o que eu uso, né? Fala, só que de outro jeito, em outro lugar, em outra circunstância. Mas, tipo, bate, as treta bate, entendeu? É Eu engraçado isso. não mergulhei ainda na numerologia, mas o pouquinho assim do que eu já peguei, eu começo assim, com a data de nascimento ali, com o dia da semana, já dá para ver algumas coisas. E às vezes, fazendo uma pesquisa além da astrologia, sabe? Tipo, pega a data de nascimento daquela pessoa, joga no Google e vê o que estava acontecendo. Uhum. Sim, sim, já O fiz. que é aquele dia? Tipo assim, tem mapas que a pessoa nasceu no dia dos pais. O Atmacaraka dela é domingo, ela tem uma questão triforte em relação ao pai para resolver, sabe? Sim, Tipo, o sol no Gandanta, assim, é muitas coisas, assim. Teve outro que é muita o doideira. cara nasceu no dia do engenheiro florestal e fez engenharia florestal. Sabe, umas coisas assim que não. Que não tem explicação. Aí tem Muito doido que tem essa. coisa que não tem explicação, e você vai ver, tem sim, tem explicação. Uma Sempre data tem. do É pote aqui só, pra é pé. só olhar direitinho. Olhando direitinho, Só acha a procurar. explicação. Ó, então é o seguinte. Só para a gente dar uma olhada aqui nas efemérides e nas nakshatras que estão ativas agora por causa das efemérides. Então não vamos levar em consideração o Lagna de agora, porque o Lagna muda muito, mas a gente tem o Sol com 7 graus em Leão. E aí a gente sabe que o Sol ele está exaltado em Leão, porque é o signo que ele rege, ele está poderoso lá, ele fica muito bem posicionado em Leão. E com 7 graus ele já saiu do Gandanta. Então ele já acumulou força direcional, ele já acumulou experiência dentro de Leão para dar bons resultados. Ele está dentro de uma nakshatra que se chama Maga, e Maga também é representada por um trono, mas é um trono, não é um rei sentado no trono, é um trono vazio. Então isso fala sobre a batalha, sobre a guerra para conquistar o trono. Maga é a força, a determinação e a coragem de conquistar um reino para cuidar desse reino, para ser o rei desse reino, para desfrutar deste reino, que há o desfrute, a opulência, a ostentação, o conforto, o luxo, vem por Falguni. Maga é batalha, maga é violência, maga pode ser cruel. Maga é regida por Ketu. Ketu, nesse caso, vai representar o decapitado. Tem um passatempo muito interessante que fala sobre. Ah, mas aí era Ardra e Punavas. É isso? Shilesha
Já já eu lembro da história, que tem uma história relacionada a Ganesha. Puxa. Já já eu lembro. Mas é isso. Então, Maga fala sobre esse fogo, o acender do fogo dentro de Leão, que é um signo de fogo. Começa com Gandanta, é regido por Ketu, que é um planeta de fogo, e fala sobre esse lugar de também, né, Ketu, ele tem um senso de autopreservação muito grande. Então ele busca muito por esse lugar de segurança. Então é uma batalha por um lugar de segurança, que é o trono. Quando ele estiver no trono, ele vai ser rei. Mas a gente tem que lembrar, né, que o trono sempre é ameaçado. Então, quando a gente chega em Purva Falguni já é um rei estabelecido. E Purva Falguni é regida por Vênus, então fala sobre essa fertilidade, essa estrela de procriação, né? Uma estrela que dá muitos filhos, uma nakshatra que fala sobre filhos, sobre frutos. E Purva Falguni vai falar sobre esse conforto, sobre esse prazer, sobre esse lugar de opulência e luxo, né? Então, o Sol ainda, né, em Maga, ele está nesse lugar de certa forma, trazer muito desejo, muita coragem, muita força, mas Ketu, que é o regente de Ashilesha, causa quedas abruptas de energia. A pessoa pode ter situações em que ela está muito estimulada para fazer as coisas e de repente cai completamente a energia e ela fica sem energia, né? Falando. Asleixa é de Mercúrio. Oi? Asleixa é de Mercúrio. Eu tô com esse problema no meu alto-falantezinho, eu não tô entendendo muito bem, mas tu quer falar mais a respeito de Mercúrio? O que é que tem Mercúrio? Não, é que Asleixa é de Mercúrio. Sim, a Ashilesha é regida por Mercúrio. Ah, tá. Eu falei outra coisa? Ketu. Não, eu falei que Maga é Ketu. Então tá. Desculpa. Mas talvez em algum momento eu possa ter falado que a Ashilesha era de Mercúrio, mas Maga é regida por Ketu. E aí a relação entre o Sol e Ketu pode trazer essas quedas de energia, né? Então, valeu por ter, de repente, me corrigido, porque às vezes as coisas estão muito rápidas na minha cabeça e eu misturo uma coisa com a outra e eu não percebo o que eu falei. Na minha cabeça faz sentido, mas talvez eu tenha trocado a palavra de lugar. Sim, Então, acontece com todo mundo. fala aí, Alexandre. Não, eu tô lembrando do meu mapa. Eu tenho na casa 5 Júpiter, Ketu e em Áries. E eu tenho essa característica, assim, de tipo, eu tenho mó gás e tal, faço, daqui a pouco. Eu tenho que sentar, deitar, descansar, que senão eu não consigo fazer nada. É a vida toda isso. Tá em Ashwini? Ixi, não sei, agora eu tô sem ele aqui, mas acho que é. Eu não lembro Então, qual que é a Nakshatra, não. Mas porque essa Às vezes característica aí que você acontece falou. isso com Ketu, né? Ketu é quem faz essa parada, tá ligado? Ele Ketu rouba a é energia. pita, ele tem uma energia pita, mas às vezes ele dá umas bateadas. Tipo em Ashwini, em Maga, né? Que tu fica... Sim. Não, em Maga não, mas em Ashwini, por exemplo, fica como se o pita excedesse o fogo e o Agni, né? E daí o Agni dá um distúrbio de Vata. E outra coisa
dependendo da atividade que tu tá se referindo, por exemplo, ler mapa, essas coisas mais místicas, dá um desgaste fortíssimo, bem isso que eu sinto às vezes, depois pega e tira uma soneca, pelo menos, para continuar o dia, senão não dá. Não, mas aí é qualquer coisa. Dias de que... Mas engraçado tem assim, tem o dia que eu tô muito hard nas atividades. Aí é qualquer atividade, é limpar a casa, fazer as questões daqui com as crianças, ou mesmo trabalhando, fazendo mapa, fazendo... Meu, eu tenho um negócio, parece que é um vulcão, assim, vai... Mano, agora vai, pau, 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 pau. Aí passa um monte de coisa, daqui a pouco... tchau, não falem comigo, eu vou descansar aqui, porque acabou a Isso energia. agora apareceu um pouquinho de casa 6. Tu tem o quê em Touro? Touro é Mercúrio. Por isso. Então, mas isso também é muito planeta em signo de fogo e Queto num signo de fogo. Então, dá muita explosão e muita energia e depois arreia a bateria. E aí tem que, tipo, carregar de novo e fazer funcionar de novo. Também. E Mercúrio na casa 6 pode dar uma bateadinha. Porque ele tem uma natureza vata. E o vata tem uma natureza, assim, oscilante. Às vezes tem muita energia, às vezes tem pouca energia. Sim. E qual dasha que tu tá? Mulher, nem me Alexandre. fala Dasha, eu tô de Saturno, eu tô... Eu não quero nem saber de Saturno, não. Eu tô brava com esse cara aí. Tirou minhas amizades, mudou eu de casa, eu tô mudando de novo. Eu tô brava com Saturno, mas beleza. Tem que tomar um chazinho quente com ele. Isso é a casa 12 ativa, né? Totalmente. Outra coisa interessante, né? Quer escolher alguma coisa de efeméride para falar, Ana? Ontem eu tive um belo machucado. Daí eu fui para as efemérides ver, né? Era tipo 6:30 da manhã, já tava rasgado. Aí eu encontrei a seguinte questão. Marte tá em peixes no Navamsha. Sim. E pegava minha casa 3, né? Foi como é que se diz, perto onde tá o Ketu Natal. Casa 3 Mas, da 3 ele manda para 6, que é os bichos, né? Pois então, tem astrólogos que colocam na casa 3, tem astrólogos que colocam na casa 6, né? Eu acho que o meu aparece nos dois, porque Ketu, por exemplo, poderia ser gatos e animais de estimação, né? Tá ali. E na minha casa 6 tem a Ardra, que também está conectado com animais, né? Então, mas se Ketu no Navamsha, se Marte no Navamsha está transitando peixes, peixes é a tua casa 3 e Marte lança para a quarta parte dele, vai para cima das 6, pô. 6 é os pets, 6 é animal doméstico. Não é isso, não? Pois é, eu vejo também na 3. Mas pode ser sim, tanto que o regente da 3 está na 6, igual. E, por exemplo, uma leitura possível para Ardra Nakshatra seria conexão com animais de pequeno porte na 6 e de grande porte na 11. Né?
Já vi Sim, alguma coisa assim, tipo o Mike Tyson, que tinha uns tigres, lembra? Ele tem Árvore na 11. sim. Mas eu não. Deixa eu ver. Aqui. Hoje é dia 24. Dia 27, que é no sábado, será? É, no sábado. Marte vai para Rohini, Nakshatra, que é conectada com a Lua. E Marte Sim. e a Lua, em alguns aspectos, têm boa amizade, né? Ele pode ser um bom protetor da Lua. Isso num dia de Lua nova, né? Vai ser Amavasya. Então, é um dia mais... que é para ser mais quieto, né? Essa é energética, é bom para práticas espirituais. Já para o mundo material tem uma tendência a um conflito ou ruídos, porém, com o Marte em Rohini pode haver algum tipo de proteção. Marte vai ficar em Rohini de 27 de agosto a 24 de setembro. Rohini. É. Interessante. No dia E aí, seguinte... Opa, fala. fala, não, falei. No dia seguinte, Vênus entra no Gandanta. Dia seguinte a qual? Dia 28 de agosto, Vênus entra no Gandanta de Câncer. 28 de agosto. Então é semana que vem. É no domingo, nessa semana. Na semana que vem, certo? Ah, certo. 27 é Amavasya. 28, domingo. Bom Vênus entra no Gandanta de saída. É bom. Vai durar o quê? Tem que considerar a saída e a entrada. Vai durar uns 7 dias, quase 8 dias. Até 3 de setembro. Depois entra em Maga, né? De 28 a 3 de setembro. Depois mais uns 4 dias, né, em Maga. Vai ser um período bom para cuidar dos relacionamentos, assim, ter bem ciente que é um período que as DRs vão ter tendências ao buraco negro. Porém, se alguém tem ganas e coragem de resolver karmas, pode ser um bom período. Tipo, dar um salto quântico. Mas tem que ter clareza disso. Hã? Vai o racha. Não, às vezes coisas que a gente tem que resolver, assim, tipo, ou tem que falar, por exemplo, né? Não tem problema para falar. Nessas DRs pode ser um momento de exercitar, mas muita calma, né? É Gandanta. E a outra coisa, aonde está Câncer, que casa tá Câncer e Leão, né? No mapa para ver isso. Tem que encontrar Que tipo de relacionamento que é, né? Pode ser, por exemplo, trabalho, pode ser família, pode ser... Como é agora? É isso, tem que encontrar Câncer e Leão no mapa natal para saber onde é que esse efeito de Vênus vai dar efeito, né? Onde é que ele vai gerar resultado. Mas, de qualquer maneira, pelos Karakas que Vênus carrega, ele naturalmente já mexe com relacionamento, mexe com a questão de emoções, né? Mesmo, até questões femininas também. É interessante observar, né? Sensualidade, todas essas questões.
talvez algo relacionado a propriedades, porque a Câncer é a casa 4 pelo Kala Purusha. Então, fala sobre propriedades, fala sobre a felicidade da vida, né? Esse trânsito de Vênus pode também trazer uma situação, entendendo pelo Kala Purusha, é um bom movimento para Leão, porque vai dar resultado na casa 5, poderia ser até filhos, essas coisas. Mas a gente tem que avaliar pelo mapa individual de cada um também. No Navancha, a coisa vira. Por isso que esses Gandantas pode ser um momento bom para dar o salto quântico. No Navancha, o Vênus vai para Peixes, ele fica exaltado. Sim, então. Então pode Dá ser bom. mesmo um momento de resolver coisas importantes em termos de relacionamento. Se Sim. vai sem atenção, é capaz de dar problema, mas se vai com atenção e sensibilidade, né? Pode ser bom. Tentar desatar o nó onde quer que ele apareça, né? Vai depender do mapa de cada um. Mas a Alexandra quer falar alguma coisa. Diz aí, Alexandre. Não, eu quero perguntar do Gandanta. Eu estava estudando esses dias alguma coisa relacionada ao Gandanta do mapa do meu filho, e aí o astrólogo fala que a gente vê o Gandanta no Pada, se está no último Pada ou no primeiro Pada dos signos de água e de fogo. Eu queria só confirmar se isso é mesmo, porque eu lembro que a gente estava insistindo em falar que eram os graus. Então, mas o último Pada, último Pada e o primeiro Pada são exatamente os graus que a gente usa no cálculo. Ah, então tá certo. Beleza. É porque tem alguns astrólogos que consideram um grau só. Não considera o Pada todo, considera um grau só, o último grau e o primeiro grau. Eu considero o Pada todo. Mas se tiver com um grau para mais ou para menos, aí é para arrebentar. O nó tá cego. Ele tem 2 Gandanta, e isso me deixa muito nervosa. Enfim, vamos que vamos. Não precisa dar resultado ruim. O Gandanta dá resultado ruim quando você não sabe como ele age. Quando você sabe como ele age, você transforma esse Gandanta numa coisa boa. Tipo, eu tenho Gandanta. É bom? Não, mas eu aprendi a viver com ele. Eu resolvi esse problema, tá ligado? Dói, mas eu sei por que é que dói. É que depende de que casa tá, né? Por exemplo, se for na casa ligada à família, pode ser uma boa oportunidade de sair de uma rodinha de samsara que se repete há quantas vidas, entendeu? Então, é ruim, mas também é uma oportunidade que a pessoa tem é uma responsa, né? Vamos supor, há várias gerações, no caso dele, vários homens passam por certas situações, elas se repetem, sabe? Então, mas como que eu vejo bisavô, avô, pai? Então, mas peraí, como que eu vejo qual é a casa que tá dando Gandanta? Porque se o Sol tá na 5 e é Áries e o Peixe está na 4 e é por Vênus. Não, então é isso, é a casa 5, né? É a casa 5, é onde. Porque daí vai apagar o fogo, entendi, tá bom. É em Tem Áries? que olhar onde está o planeta. O planeta que está Gandanta está onde? Está em Áries ou está em Peixes? Então, é assim, ó, porque na casa 5 tem o Sol em Áries. E na casa 4 tem 2 planetas. Aí é Vênus e o outro é Marte. Com quantos graus? E aí o Marte não tá Gandanta. Quem tá Gandanta é Vênus, porque tá na Pada 4. É 14, não é Gandanta.
14 graus, entendeu? Não. Tô confusa. 14 graus não é Gandanta, tá bem Não é longe. Gandanta, mas aí ele tá com Pada 4. Tá no Tá Pada no 4. Pada 4 de Uttara Bhadra. Se é É uma peixes, bênção. Hã? É bênção. É porque eu sou a bênção na vida dele, eu tô ligada. Nem puxa sardinha, uma mulher. Pode ser uma conexão com uma mente espiritual que é herdada da mãe. Não, beleza, mas é o outro, então, o outro que é Gandanta, É o Sol. que é o... Não, o Sol? O Sol em Ashwini, Cadê o Sol? no início de Perdi. Ares. Não, é Crítica. Tá com 27 graus. Ah, não tem Gandanta. Aí. Não. Não era dos 27 até os 30? Dos 27 até os 30, do 1 até o 3. De peixes, Alexandre. De peixe. 27 até 30 de peixes. Ai, de sempre 1 eu me a 3. confundo nisso. Ah, Não viu? é o Mãe mar, sempre se preocupa mais, um pouquinho a mais. é o fogo, é o água. Ah, então tá. Então, ó, o escorpião é Gandanta. Tá na 12. O escorpião tá com a lua em 28 graus. Quê? Cadê tu? Fica enlouquecendo com um Gandanta que não existe, com 2 Gandanta que não existe. Não, tem o sim que tu falou. O outro não existe. Alexandre não pode ler mapa. Não posso não, gente. Rahu me perturba. Eu fico, não sei se é Rahu ou se é Ketu, que é bilolado, que é obsessivo. Mano, eu sou muito obsessiva. Vi um pensamento em mim, eu não largo esse pensamento. É horrível. Aí eu fico naquilo até aí. resolver. Não, tem sim aqui, ó, na Lua. 28 graus no Nigiesta, no 4. Pada 4, tá em Escorpião. É contigo. Esse é Gandanta. Eu falei, aí ele tinha falado pra mim já. Mas esse é tão Gandanta que superou os outros dois. É contigo. Não, o anterior. É contigo, Alexandra. É comigo? Já. É na Lua, né? Pode ser isso que tu falou. Tu tem a associação de Ketu com a Lua? Eu não. Eu tenho associação de Júpiter com a Lua. Com Ketu. Com Ketu. Dele é a Lua que tá dando Gandanta. Na casa 12. Já se transformou um pouquinho esse Ketu no mapa dele. Mas tem coisa aí. Deus ouça. Ele só fica doente, gente. Vocês não estão entendendo. Ele tá... Eu faço coisa para melhorar o nariz dele lá. Não é nada, né? Mas o cara não sente o próprio cheiro do corpo. Ele não sente o cheiro de nada. Há anos, entendeu? Ele fica com o nariz qual que é a idade dele? O tempo todo. 13 anos acabou de fazer. É muito ruim. Então aí eu fico na homeopatia e... Mas olha só, tem que ver a era que ele tá, a dasha que ele tá e a subdasha. É quando a criança tem questão muito forte com a lua mesmo, sabe? Independente da era. Mas com 13 anos ele já entrou no esquema. Vênus, a gente tá em 2022, Lua. Ele tá justo no dasha. E até justo quando? No dasha do Gandanta. Até... No Antardasha do Gandanta. No Antardasha do Gandanta. Cadê? Vênus e a Lua. Lua vai até 2023, até novembro de 2023. Tem que fortalecer a Lua, então. O que faz? O que é fortalecer a Lua? Não sei, vocês contam pra mim aí. Se ele tem 13 anos, ele faz alguma prática espiritual? Ou se não, é tu que tem que fazer para ele. Faz nada, a gente é espiritualista, então é tudo... Eu fico fazendo reiki, fazendo limpeza de aura, essas coisas aqui. Tem que fazer um Mahamantra. Beleza, Coloca no Mahamantra, porque... Tem que fazer um altar e colocar o Senhor Shiva lá.
e colocar ele para adorar o Senhor Shiva. Tá. Começa por Shiva. Bora. Porque se é a Lua, se o problema é a Lua, o Senhor Shiva cuida desse problema. Aqui é Shiva Shambhu o dia inteiro. Mas vamos que vamos. Se deixar, eu fico no mantra do Shiva Shambhu o dia todo. Assim, Sério? conexão, vai onde tem conexão. E Tem que foca. contar a história para ele. Pegar as histórias do Senhor Shiva e contar as histórias para ele ir entendendo quem é o Senhor Shiva, para ele entender sobre espiritualidade, para ele entender sobre meditação, para ele entender sobre o esforço, para ele entender sobre a própria individualidade, a independência. E aí ele vai chegar na transcendência, porque quando ele descobrir que o Senhor Shiva medita em Krishna, aí ele vai meditar em Krishna. Mas são passos, tá ligado? Beleza. E ele toma um floralzinho? Então, a gente tá na homeopatia, né? Aí a homeopatia meio que briga com o floral, né? Os homeopatas não gostam muito, mas eu dou. Eu meço aqui na minha mesa e dou às vezes pra ele, floralzinho. Mas faz tempo que eu não dou, viu? Tem que fazer mesmo. E o que ele tem em câncer? Câncer? Peraí. Não sei. Cadê? Câncer é Keto. Casa 8. O mapa dele e o meu é a mesma coisa. São os mesmos signos, só muda os planetas. O mais engraçado é isso. É o mesmo ascendente, né? É, a gente tem o mesmo ascendente, aí vai todos os signos, aí muda E o os que ele tem em planetas. touro? O mesmo que eu, Mercúrio. Aí aqui a gente é igual. Mercúrio não necessariamente é amigo da Lua, né? A Lua não gosta dele, pelo menos. A Lua até gosta, o Lua que não gosta da... Quer dizer, Oi? Mercúrio que não gosta da Lua, né? Mercúrio, eu acho que a Lua não gosta muito dele, não, né? Porque ele abandonou Mercúrio lá com Júpiter. Júpiter, de certeza, não gosta de Mercúrio. Mercúrio até gosta de Júpiter. Agora, a Lua ficou meio na obrigação de cuidar de Mercúrio, né? Peraí, vamos ver. Que doideira. Mercúrio não gosta da Lua, porque foi abandonado pela Lua. E gosta de Júpiter, porque foi adotado por Júpiter. E Júpiter gosta de Mercúrio. Júpiter não gosta de Mercúrio. Então a gente vai ter que trocar umas figurinhas, porque eu sinto que gosta. Tem que ter um ajuste quando tá muito perto, recebe as coisas assim, né? Tem que ter um ajuste, mas eu acho que dá bom, até a Lua e Mercúrio dá bom. Só que tem que ter um ajuste fino, assim, de razão e emoção. Essa que é a viagem, né? Então, pode dar bom resultado? Pode, mas geralmente não dá. Eu acho que, Alexandre, tu podia ver isso no mapa dele em relação às emoções e a razão. É como se tivesse uma disputa entre a razão, né, que está refletindo na lua dele, entendeu? E as emoções. E esse negócio de ficar todo trancado aqui, as emoções, a relação é triforte. Ele é todo emocional, né? Ele põe tudo pra fora, ele não segura nada não. E só que é aquela coisa, tudo que ele não quer fazer, ele começa a ter coceiras no corpo. Você fala alguma coisa que ele não gosta, ele começa a se coçar na hora. Mercúrio.
todo empolado. Não pode falar não para ele, desde pequenininho. Se falar não para ele, nossa senhora, vira um negócio. Pequenininho, ele queria dar o show. Eu falei, quem manda aqui sou eu. Segura. Aceita, mas assim, vai ser do meu jeito. Aí foi crescendo, a imunidade dele foi aumentando muito. O pessoal fica falando, a imunidade está baixa. Não, ao contrário dele, a imunidade dele é muito alta. É por isso que dá muita coceira no corpo. Que aí o corpo fica lá toda hora tendo que rever, a sua imunidade está muito alta, então a gente tem que jogar não sei o que lá. E aí fica onde dá as dermatites e tal, não sei o que, no corpo dele. Mas é loucura. E aí ele tem essa questão de ser muito demais, entendeu? Tudo é expansivo demais. E aí faz as coisas demais, e brinca demais, e fala demais. E aí não tem meio que uma trava. Tem que, agora sim, agora entendi. Eu acho que tem que acalmar o Mercúrio, tem que equilibrar o Mercúrio. Para ele parar de influenciá-lo assim negativamente, sabe? Questões de uma alimentação que deixe o Vata mais equilibrado e hábitos também. Por exemplo, tela é uma coisa que desequilibra muito o Vata. Tem que olhar o seguinte: a Lua está dentro d'água em Escorpião. Mercúrio está dentro d'água em Câncer. Em Touro. Não, em Touro. Ah, tá em Touro? Tá de frente para a Lua. Ketu que tá em Câncer. Tem? Ketu tá em Câncer. Ah, entendi. Eu tava vendo de outro jeito. Porque essa avaliação de dosha, ele tem bastante Kapha, hein? Mas quem desequilibra é o Mercúrio, não? Não sei. Tem que avaliar o mapa todo, eu acho, para poder ver esses indicadores, e tinha que ver ele também, para saber o que é que está em desequilíbrio, tinha que olhar para ele, porque o mapa não vai dizer como é que ele está agora. Tem que ver como é que ele está, mas esse tipo de alergia é desequilíbrio de Kapha e é desequilíbrio de Mercúrio se está atacando a pele. Então são dois tipos de coisas diferentes misturados, né? Mas tem muita coisa aí para avaliar, para poder tirar uma conclusão. Não dá para falar desse jeito. Mas, realmente, os indicadores levam para Kapha e Vata. Basicamente, e o posicionamento de Mercúrio na 6. É 6? 7. Mercúrio está na 6? Mercúrio tá na 6 com Touro. Vem aqui, Felipe. Olha ele aqui, ó. Ah, na 6. Vem aqui, Felipe. Fala oi pro meu pro. Cadê ele? Eu conheço ele já vi. Fala aí. Dá um oi pro. Opa. Eu acho que ele tá até mais magro um pouco do que da última vez que eu vi, ou não? Ele é bem magrinho, mas eu acho que ele tá tomando forma, né, de moço, né? Já tá tomando forma de moço. Mas é magrinho. Ele é aquele, dentro daqueles, não sei se já viram aqueles negócios de análise corporal, ele é completamente esquizoide, né? Que é aquele dedo fininho, aqui é todo espetadinho, né? Os ombros espetadinhos, você vê tudo espetado nele. E aí você vai dar abraço nele, ele faz assim. Aí do nada ele vem e te abraça. Então ele tem uma misturinha desses esquizoide com outro traço lá, acho que é rígido, não sei qual que é. Mas nisso, né? Nesse esquema. Agora na astrologia eu não sei o que pega, se é igual. Deve ser outros nomes com para dizer a mesma coisa. Né? É basicamente próximo.
Ó, eu separei aqui o Gurudev Kipabin do dia. A gente nem falou tanto sobre Gurudeva hoje, mas é sempre bom lembrar e glorificar os mestres espirituais. Tá ficando meio tarde. A gente vai falar sobre efemérides essa semana e gravar as efemérides para colocar no Spotify. Então, uma coisa legal assim que quando gerar o link, vocês compartilhem, coloquem a galera para ouvir horóscopo da gente no Spotify e vamos fazer esse podcast funcionar. Vai ficar para a semana que vem a gente fazer a leitura do 11º capítulo do 3º canto do Srimad Bhagavatam e continuar falando sobre efemérides e escolher mais alguma nakshatra. A gente vai continuar falando sobre nakshatras. Escolher alguma nakshatra para dar uma aprofundada um pouco e falar um pouco sobre ela. E aí cada pessoa pode pegar uma nakshatra do próprio mapa e a pessoa falar sobre o que ela percebe dessa nakshatra atuando na própria vida. Então é a partir do autoestudo de cada um que a pessoa pode se pronunciar, estilo, eu tenho um Marte Gandanta em Maga no meu mapa natal. Então, quando eu penso em Maga e no posicionamento do Sol agora, é porque eu vivenciei há poucos dias o trânsito do Sol sobre Maga. Ativou um karma para mim. Um karma bom. Era para ser um karma terrível, mas veio um karma bom. Veio um resultado positivo. Agora, um resultado positivo de quantos anos de sadhana, ou de estudo, ou de prática, eu não sei. Mas o resultado deu bom. Então, é isso que a gente tem que procurar no estudo das efemérides. Olhar para o que a gente tem no mapa natal, olhar para o que está acontecendo no céu agora e procurar ver a relação do evento atual com os eventos anteriores para poder relacionar se esse momento está sendo mais favorável do que as outras vezes e que isso aconteceu. Esse é o autoestudo do mapa para entender os karacas dos karmas que a gente carrega. Então, a gente falou sobre Maga um pouco hoje. Eu tenho Maga ativado no meu mapa. Eu tenho Maga ativado através de Marte e Gandanta. Então a gente tem que olhar para Maga no mapa da gente e ver se tem alguém lá. Se não tem, beleza. Mas Maga está sendo ativado pelo trânsito do Sol agora. Então a energia de Maga vem à tona. Aonde? Em algum lugar onde Maga estiver no nosso mapa natal. Cada um tem que aprender a ver isso. Cada um tem que aprender a olhar para o mapa e saber aonde está. Onde estão as nakshatras, onde estão os planetas, qual o tipo de efeito que está gerando, qual é a casa, para poder ir avançando, para olhar os padas, olhar na Vamsha, e esse tipo de coisa. Na medida do possível, a gente vai trazendo novos indicadores e aprofundando mais ainda essas interpretações e esses fenômenos, né? Então, é muita informação, é muita coisa, mas cada um vai alcançar, de acordo com o próprio esforço, o autoconhecimento. Então, tudo exige dedicação, tudo exige sacrifício, tudo exige tempo. Tudo exige principalmente a misericórdia dos mestres espirituais. Então, é graças à misericórdia deles que a gente consegue acessar algum conhecimento. Então, todas as glórias são para Srila Govinda Maharaj, todas as glórias são para Srila Prabhupada, que a gente leu o Srimad Bhagavatam e os comentários são dele. Todas as glórias são para Srila Sridhara Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta, Srila Bhakti Vinoda Thakur, Srila Gorakshora, Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaj.
Então a gente tem toda uma sucessão discipular para sempre lembrar e glorificar, e é através da canção Gurudeva Kripa Bindu Dia que a gente pode se conectar um pouco com esse sentimento devocional que os discípulos precisam ter em relação ao mestre. Então também é importante que a gente procure a tradução dessa canção e trazer o significado dessa canção para dentro do coração da gente. Eu agradeço demais a presença de vocês, a oportunidade de fazer serviço, a oportunidade de ler as escrituras e a oportunidade de estar em boa associação. Então eu espero encontrar vocês muito em breve de novo e a gente continua o nosso estudo do Srimad Bhagavatam, das Nakshatras, de Jyotish e um pouquinho também na medida da nossa capacidade de Bhakti Yoga. Então, um abraço para todo mundo, minhas reverências, por favor, me perdoem pelas minhas ofensas e a gente se encontra amanhã para estudar o Bhagavad Gita ou na semana que vem a gente vai continuar o estudo do Bhagavatam. Boa noite, galera. Talvez o mantra saia com áudio estourado por causa do meu alto-falante. Então, se ficar ruim o áudio, aí vocês me avisam que eu tiro. Ah,
Jagudev. Haribo. Boa noite. Até mais. Dandavat. Até. Dandavat. Falou, galera.